O terceiro ponto são inovações incrementais. Então, o modelo endógeno reformulou o modelo schumpeteriano de inovações como um grande evento. Então, Schumpeter pensava dessa forma. Quem foi esse Schumpeter? Foi o economista Joseph Schumpeter, economista austríaco, e ele cunhou várias coisas nas ciências econômicas. Uma delas foi aqui a destruição criativa. Tá? Aliás, uma das coisas mais importantes do Schumpeter. Ele diz assim, que são nos momentos de crise que a inovação ela acelera. Você já ouviu falar várias vezes disso, aí tem até comerciais direto, né? A crise veio para nos fortalecer, a crise acelerou o EAD no Brasil, e também o home office nas empresas, no mundo como um todo. Então a crise incentivando uma inovação, seja aí no produto, nos processos, enfim. Essa ideia de que é através da crise que o ser humano ele é estimulado a ser mais criativo. Então por isso que ele cunhou o termo destruição criativa. Na China existe uma máxima que diz assim, que crise é sinônimo de oportunidade. Isso é muito usado em palestras motivacionais. Se vocês pensarem até na questão pessoal, né? Digamos, né, a pessoa diz assim, eu me separei, estou num momento de crise de relacionamento, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para você se reencontrar quanto pessoa, né? Existe essa questão também, os psicólogos falam, né, para você repensar, conhecer a si mesmo, tem toda essa questão. Na verdade é o seguinte, na China existe o termo Weiji, que é utilizado como sinônimo de crise e oportunidade, mas não é bem assim, tá? Isso já foi meio que uma jogada para dizer que a sabedoria chinesa, tudo mais, né, toda essa questão para dar ênfase na questão motivacional. Mas o Wei no chinês significa perigo, e o Ji é um termo mais amplo, tá? Significam várias coisas, Ji Hui, que é oportunidade. Aí o pessoal pegou essas duas coisas, né? Seria Wei e Jui. Mas enfim, a ideia de que você... E claro, eu sou totalmente defensor de você procurar aí conhecimentos de outras filosofias. Eu mesmo estudei muita filosofia oriental, é belíssimo. Particularmente eu gosto do taoísmo, confucionismo. Tem também a arte da guerra do Sun Tzu, tem muita coisa boa lá. Tenho ainda vontade de conhecer mais coisas. Mas é interessante, tá? Essa ideia de que crise pode ser uma oportunidade, independente se existe ou não esse provérbio chinês, né? A ideia de que a crise é uma oportunidade, ela é muito boa, eu acho que faz parte da vida, assim, eu aí já concordo. Só que aí, sim, pela perspectiva de Schumpeter, grandes catástrofes como crises financeiras e desastres naturais são que movem a inovação tecnológica e social, tanto nas empresas como na sociedade como um todo. Olha, para a área aqui ambiental, que essa disciplina é voltada, tá? Eu ministro também outra disciplina que é a análise de risco, que a gente estuda os desastres naturais e essa ideia também ela tem lá, tá? De que o desastre natural, no primeiro momento, ele pode causar consequências, ele estabelece uma situação de crise, de fato, só que, assim, ele pode ampliar os laços de solidariedade que tem no local. Uma inundação pode trazer nutrientes para o solo e beneficiar a agricultura depois de algum tempo. Então você tem várias situações em que de fato aquele desastre natural provocou alguma melhora posteriormente. Isso é documentado na literatura e é questionável até quando isso acontece ou quando de fato não tem recuperação nenhuma, tá? Tem uma grande discussão, eu explorei isso aí no meu mestrado. Mas aqui o que é importante para o desenvolvimento endógeno, além das mudanças bruscas, ganham importância também as pequenas inovações ou inovações incrementais. Então até então se tinha a ideia de Schumpeter que as inovações necessariamente elas surgem a partir de uma crise, tá? Que a crise é um momento propício para surgir grandes inovações aí, do mundo. E o desenvolvimento endógeno diz, não é assim, tá? Isso não a gente não diz que
não acontece de uma crise proporcionar uma inovação. Mas existem também pequenas inovações que não causam tanta grande ruptura, mas que, se somadas, elas sim promovem o desenvolvimento. Então, e essas pequenas inovações são normalmente feitas por pequenas empresas ou aglomerados locais. Olha, nesse sentido, os investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento aparecem como fatores fundamentais para o desenvolvimento endógeno. Então, não deixa de ser importante aqui também para pequenas empresas essa pesquisa e desenvolvimento. Tá bom? Então, deu para entender a ideia? Desenvolvimento neoclássico dizia basicamente que inovação vem de grandes crises, oportunidades. Desenvolvimento endógeno diz que não é só isso, que você pode fazer inovação pequenas, mesmo que não tenha uma grande crise, tá? O quarto ponto, crescimento econômico com rendimento marginal crescente. Então, essa aqui é um pouco mais complicada, tem um pouco mais de economês, mas a ideia é a seguinte. O modelo neoclássico, ele dizia que necessariamente o rendimento marginal do capital ou de qualquer fator de produção, ele é decrescente. O que são os fatores de produção? Na economia você tem lá a função de Cobb-Douglas, que ela diz que a produção de determinada sociedade, uma empresa, enfim, ela decorre de 3 fatores. Olha, tecnologia, capital e trabalho. E que conforme esse fator aumenta, a produtividade marginal ela vai diminuindo. É aquela história. Você tem lá um negócio, ele é pequeno. Se você investir uma determinada quantidade de capital, ele pode crescer muito. E aí ele vai se tornando maior. Então a produtividade vai aumentando. Digamos. Não é tecnicamente assim, mas para vocês entenderem, a produtividade vai aumentando. E aí só que ele é pequeno, é rápido que ele aumenta. Quando ele já é grande, se você investir o mesmo montante de capital, ele pode até crescer, mas não no mesmo percentual. Essa é a ideia. Então, o crescimento marginal da produtividade, ele diminui. Ele cresce, mas a um ritmo menor. Essa é a ideia. Então vai ter um limite para o crescimento. Até isso é tão importante que até determina a viabilidade ou não de um projeto quando a gente faz um plano de negócios. Mas enfim, a ideia é que os neoclássicos pensavam dessa forma, que sempre teria um limite para qualquer um desses fatores aqui de produção, tá? Não só o capital. Nos modelos endógenos, em oposição, considera-se esse efeito H. Pode provocar um crescimento de rendimentos marginais crescentes a partir da equação. Então a equação ela é mais complicada, não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Quantitativo. Mas aí o nível de tecnologia passa a ser entendido como uma variável dependente do capital, dos gastos de pesquisa e do capital humano. Olha só, aqui a tecnologia representada por A, ela estava independente desses outros dois aqui. Aqui quando a gente coloca o A, e aqui entre parênteses esses outros fatores, significa que a tecnologia depende disso aqui também. E na verdade tem um livro interessantíssimo, que o nome dele é O Pequeno é Charmoso, se vocês puderem ler. Ele fala que para os países em desenvolvimento, o ideal não é a tecnologia de ponta, né? O que tem de mais avançado tecnologicamente, porque isso é caro. E aí você compra uma tecnologia avançada e você não tem pessoas capazes de operar essa tecnologia, de manusear, porque as pessoas nos países em desenvolvimento ainda não tem aquele capital humano, né? No Brasil a gente sabe quanto nossa educação é frágil, de forma geral, quanto sociedade. E aí o mais viável para esses países seria a tecnologia intermediária, porque é uma tecnologia de custo menor, tá? E também mais acessível até às pessoas do que a tecnologia de ponta. Então, essa ideia de não considerar só a tecnologia como uma variável independente, mas dela depender de outras coisas, inclusive aqui o capital humano. Tá? E os autores argumentam que por essa questão aqui, por essa dependência, todos esses feedbacks, você pode ter crescimentos de rendimentos marginais aí dos fatores, porque o capital não vai ter um limite, uma vez que ele cresce também com outros fatores como a tecnologia.
tá? É um pouco mais complicado matematicamente, mas a ideia básica é essa: desenvolvimento neoclássico, crescimento marginal decrescente, desenvolvimento endógeno, crescimento marginal crescente. Então essas são as principais referências dessa aula, tá? Tem o Barqueiro também, que então, como de novo tínhamos esquecido de colocar, tá? E é imprescindível que eu coloque aqui o Barqueiro, que é realmente muito importante para o desenvolvimento endógeno, teórico muito importante. É um livro aqui que fala de teorias de desenvolvimento, aí você tem sustentável, neoclássica, todas elas, schutteriana, tem isso de forma mais aprofundada, se vocês quiserem entender. E minha própria dissertação de mestrado, em que eu discuto um pouco disso também. Então é isso, pessoal, até a próxima.